Dharma, eu fico muito grata, profundamente grata pelo seu trabalho. Eu já te falei no retiro passado, eu me sinto parceira em consciência contigo, não é? Então, minha gratidão é enorme. Yes, I would like to invite Dharma, and because Dharma is but I believe he is a great rishi, but he born in Brazil. Maybe he gives some good guidance about the health, because nowadays people are not aware about the health. People are losing health, and according to the Vedic systems, they say health is wealth, and also in Ramayana they mention about that. So I am very happy he is with us, and if he would like to, discuss about how a person, all rishis also they would like to the same way. Rishi also they would like to how a person can be happy. First step is health. If health is not good, and then how a person can be happy, and how a person can do yoga, and how a person can do some spiritual practice without health. So health is like a basic step, first step. Para mim é uma honra estar conversando com vocês, junto a um mestre que eu admiro muito e que, para mim, talvez seja a pessoa mais iluminada nesse momento da humanidade. E ele me chamar ou dizer que eu sou um riche do passado, para mim parece ser um exagero, porque eu me sinto comum, igual a todos vocês, que recebeu uma missão de focar na saúde, que parece ser uma missão fácil, óbvia, todo mundo quer ter saúde para não ficar doente, mas quando se passa a colocar isso em prática, o que a gente vê é um comportamento autoagressivo, um comportamento de omissão com a própria responsabilidade da saúde. O mestre é muito enfático quando ele diz que o objetivo da vida é atingir a iluminação. Isso não há dúvida nenhuma em todas as correntes filosóficas que eu conheço. O próprio Jesus Cristo, no cristianismo, que é a fonte da filosofia ocidental, foi muito claro quando ele disse: deveis ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que é uma forma diferente de definir a iluminação. Ser tão perfeito quanto o Pai que está no céu, que é Deus. No momento que a gente entende que é possível essa perfeição, e ele não falou que essa perfeição se dará em 50.000 encarnações, como o Buda falou, porque Buda disse que a gente seria iluminado mesmo que tivesse de viver milhares de encarnações, mas Jesus Cristo e o Swami Ji agora reforçou de que a gente pode ser perfeito, iluminado nessa encarnação. No momento que a gente assume esse caminho, transforma-se as nossas ações no cotidiano. E aí entra a saúde. Ninguém consegue dar passos evolutivos se o corpo estiver em decadência. Saúde é ter um corpo completamente funcionando de forma harmônica. Todas as células, tecidos e órgãos funcionando adequadamente de forma harmônica e equilibrada. Ter saúde é
dando uma definição, usando o negativismo, é não ter nenhum sinal ou sintoma de perda de saúde. Eu confesso que entre os mais de 10 mil participantes do programa ProSer, ninguém entrou no programa com saúde. Por que eu digo isso? Porque todos os participantes saudáveis que entraram no programa, eles se deram conta de que quando eles começaram a trabalhar para desenvolver a saúde, eles começaram a eliminar sinais e sintomas que eles não tinham se conscientizado que tivessem. Um pouco de fraqueza, se sentiram mais forte, perda de energia, se sentiram mais energizados, um pouco de gordura que eliminaram, aquela dorzinha quando ficava muito tempo no computador, que não tem mais, aquele pequeno distúrbio de sono, que agora não tem. Então, eles descobriram que eles não tinham a saúde, eles tinham perda de saúde. E aqui está, todos nós entramos no caminho com perda de saúde para buscar a saúde. E para que buscar a saúde? Unicamente para facilitar o nosso caminho evolutivo. Vocês que estão aqui ouvindo, me ouvindo, me deixando muito honrado em falar para pessoas que estão despertas no caminho evolutivo, e isso me dá uma certa satisfação pessoal de estar podendo trazer para vocês alguma ideia que possa ajudá-los a acelerar ou avançar com mais consciência no caminho evolutivo. Talvez tenham um pouco de perda de saúde. Talvez tenham a noção de que é possível se desenvolver espiritualmente ao ponto da espiritualidade resolver os problemas do físico. Isso pode acontecer, mas é o ponto fora da curva. Não acontece, não é o caminho do ser humano comum que nem nós somos. O nosso caminho, e a minha experiência diz claramente isso, o nosso caminho é dar passos subindo a escada de forma coerente e lógica, trabalhando os conceitos mais básicos da saúde para que a gente possa desenvolver os conceitos mais elevados da saúde. E a saúde, para nós, tem a mesma composição que tem para todas as filosofias. A saúde, em todas as filosofias, corpo, mente e espírito. A gente tem saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde do espírito. De forma didática, eu não dividi nada. De forma didática, eu tive a inspiração de Shakti de dividir a saúde em 7 degraus: física, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Então, e todas essas etapas estão perfeitamente interligadas, como estão interligados todas as partes, as células do nosso corpo. O que eu faço na minha célula do músculo repercute nas células de todos os outros órgãos. Não é por menos que a ciência prova cabalmente que qualquer trabalho muscular, entre aspas, exercício, repercute beneficamente em todos os demais órgãos do corpo. O que eu faço de agressão em alguma parte do corpo, pode ser um pedaço do meu dedo, repercute integralmente em todo o corpo, porque todo o nosso corpo é completamente integrado em seu funcionamento. Assim também essa integração se transmite para todas as demais dimensões. Enquanto a ciência fala corpo, mente e espírito, o processo depende físico, corpo, mente, cultural, social, ambiental e espiritual.
A Siddha Maha Yoga divide em 5 dimensões, física, prânica e as outras 3 que eu não me lembro agora. O que a gente faz com uma repercute com todas as outras. Então, no momento que a gente se dedica ao desenvolvimento da saúde física, melhora a saúde emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. E isso fica muito claro nos participantes do Prazer, que entram no programa com depressão, com ansiedade, com problemas emocionais claros, e que ao melhorar o corpo físico, ao emagrecer e ficar mais forte, tendo um corpo funcionando melhor, curam as doenças emocionais. E também fica bem claro quando vários participantes que estão aqui, que são do Prazer, que ao entrar no Prazer e começar a desenvolver a saúde física, declararam que seu caminho espiritual ficou mais facilitado. Então, esse processo do desenvolvimento de ter mais saúde está automaticamente ligado a ter uma espiritualidade maior. Quando Swamiji diz que nós devemos dedicar essa vida à busca da iluminação, a saúde mostra-se o caminho que facilita esse processo. Em todos os momentos, quanto maior for a minha saúde física, maior é a minha energia, maior é a minha disposição, maior é a minha capacidade de trabalhar todas as ações do dia para dar a elas o melhor que eu posso dar. Fazer as ações da melhor forma possível, desde as ações físicas até as ações espirituais, é o caminho da espiritualidade. E a saúde física ajuda muito. E mesmo a pessoa, quanto mais saúde tem, mais fácil fica seu trabalho espiritual, ganha, entre aspas, como ganha, não como ganha, mas como conquista o direito de viver mais tempo e de forma mais saudável. A Satyamara falou do Congresso da Longevidade, onde ficou claro que as pessoas que estudam saúde acreditam que é possível viver muitos anos, talvez mais de 100 anos, com saúde, com energia, com produtividade e ajudando esse mundo a se transformar num mundo melhor. A saúde... Dharma, diferencia o que é estudar saúde e estudar doença. Por favor, são coisas diferentes, não é? Eu tenho 1 minuto ainda, por isso que eu estava fazendo... Não, o Swamiji pediu para a gente empurrar a meditação para depois e que você ficasse tranquilo com o tempo, tá? Tá, porque eu estava resumindo. Não. Inclusive, ele falou também, convida o Dharma, quando ele falou, eu esqueci de traduzir, convida o Dharma para apresentar como se pode ser feliz com saúde. Foi a frase desse. Ou seja, ser feliz, o caminho da felicidade. A saúde é um caminho da felicidade, né? Como ele falou, saúde é prosperidade. Fica à vontade com o tempo, tá? Bom, então, deixa eu voltar aos conceitos, falando com um pouquinho mais de detalhes para ajudar meus queridos irmãos e irmãs a entenderem melhor esse caminho. O foco... Eu trabalho com o Prazer. Prazer foi um programa de saúde inspirado. Quem conhece o Prazer e conhece a história do Prazer sabe que eu acordei num certo sábado à noite com um programa de saúde pronto na minha mente e que às 6 horas da manhã estava pronto, estava digitado. E esse programa envolvia conceitos de aumentar, recursos para aumentar a saúde. Quando a gente fala em saúde,
existem alguns níveis de saúde. Existe o indivíduo, existe 2 níveis de saúde. Existe o indivíduo que tem saúde e o indivíduo que perdeu saúde. O indivíduo que tem saúde, eu comentei há pouco, é aquele que dos que eu conheço, dentro do meu universo limitado de pessoas que eu conheço, não conheço ninguém que tivesse saúde antes de entrar no processo. E as pessoas com quase saúde entraram no processo e se transformaram em saudáveis. Então, existem essas pessoas e existem as pessoas que perderam saúde. As pessoas que perderam saúde são de 5 grupos. O primeiro grupo está com sinais e sintomas de perda de saúde e que não se dão contas. E que depois que melhora a saúde, você diz, antes eu era mais cansado. O segundo grupo é os que têm sinais e sintomas de perda de saúde, se dão conta, eu estou sentindo dores na coluna, estou sentindo dores de cabeça, sinto angústia. E algumas pessoas desse grupo já tomam remédio para essa perda de saúde. Então, o terceiro grupo são as pessoas que perderam saúde em níveis significativos ao ponto de precisarem tomar remédios de forma eventual. O quarto grupo é aquelas que tomam remédio de forma contínua. E o processo é um processo de descer a ladeira gradativamente. Quem está no primeiro grupo passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, à medida que avança no caminho da vida, dos anos da vida. E perdeu saúde, tomando remédio, e vai gradativamente perdendo mais saúde e necessitando de tomar mais remédios. O exemplo extremo que eu conheço é de um participante do processo que deu um depoimento público, por isso que eu posso dizer o nome dele, Christopher Walker, 74 anos, quando entrou no processo, tomava 1.054 remédios por mês. Em 7 meses, ele parou de tomar remédio e veio aqui dar o seu depoimento feliz por ter utilizado recursos que aumentavam a saúde e parado de tomar remédio. Além desse grupo que toma remédio, que está no nível do Christopher Walker, existe um grupo que está numa situação pior ainda. Talvez não tome tanto remédio, mas os níveis de perda de saúde deles são tão sérios que eles estão numa situação de difícil recuperação. Alguns chamam de doenças terminais. Esse foco, vocês estão vendo assim, que a doença só tem uma explicação, que é a perda de saúde. Eu sou médico, sou ortopedista. Durante os 6 anos da faculdade, mais 20 anos de ortopedia, eu estudava as consequências da perda de saúde e dando diagnóstico de doença. Lombalgia, hérnia de disco, artrose de quadril. E eu tinha lá uma sequência de centenas de diagnósticos que eu dava para as pessoas que perderam saúde. E focava na perda de saúde. Está com lombalgia, vai tomar anti-inflamatório, vai fazer fisioterapia. E não só não curava essas pessoas, como eu era portador de doenças ortopédicas, de problema de coluna, desde os 15 anos de idade. Ou seja, a medicina da doença, que é a medicina tradicional, por mais que se esforce, ela não consegue resolver os problemas das pessoas que estão com os problemas, porque ela foca no problema e não na causa do problema. A única causa do problema é a perda de saúde. Adotar esse pensamento não é adotar um pensamento simplório, é adotar um pensamento simples. E é nas coisas simples que estão as soluções. Acho que foi Einstein que falou nisso. E vocês que estão aqui no caminho da espiritualidade, de uma forma diferenciada, nós não somos
melhores do que as outras pessoas que ainda estão inconscientes da necessidade desse caminho. Nós somos apenas diferentes por sabermos que os nossos passos devem levar à melhoria do nosso ser. Quando nós estamos aqui, nós temos que ter a convicção de que é possível curar todas as doenças, todos os sintomas, todos os sinais de perda de saúde. E esse caminho de olhar para a saúde, em vez de olhar para o tratamento, faz com que a gente avance no processo físico de saúde e que repercute imediatamente nas demais dimensões da saúde, mente e espírito. E esse caminho que importa em dar passos, como todos os caminhos, tem um benefício que é evidente, é claro, é constante para 100% de quem avança nesse caminho. Cada passo dado no caminho evolutivo gera a liberação de neurotransmissores, substâncias produzidas pelo cérebro, que são jogadas na circulação e vão a todas as células do corpo e que dão a sensação de bem-estar. Então, o primeiro passo que está aqui é aceitar essa possibilidade. Nenhum de vocês deve acreditar no que eu estou falando, porque eu estou trazendo ciência, e ciência não tem crença, não é filosofia. O que sim vocês precisam é aceitar a possibilidade de que, ao dar passos para a saúde, e passos significa fazer aquilo que deveria fazer e deixar de fazer aquilo que agride o corpo. São passos de ação e passos de inação. Quando se dá qualquer um desses passos, o corpo libera neurotransmissores. E são 6 moléculas diferentes que são liberadas e que geram sensação de prazer e bem-estar. Então, pegando um exemplo simples, se um casal ouviu falar que caminhar é bom para a saúde, e daí resolve ir caminhar na praça, num dia lindo, maravilhoso, de mãos dadas, caminhando, passeando e comentando sobre a natureza. E depois de meia hora de caminhada leve, sem nenhum cansaço, sentam e fecham os olhos. E perguntam a si mesmo, o que estou sentindo agora? Aquela sensação de bem-estar, de paz, de gratidão, de gratificação, é a ação do neurotransmissor. Esse mesmo casal diz assim, tá, mas foi tão bom essa caminhada, mas eu ouvi um cara lá dizer que se eu caminhar um pouquinho mais rápido, eu vou ter mais saúde, então nós vamos caminhar mais rápido. E no próximo dia, o marido que tem mais saúde, tem mais energia, sai caminhando na frente, uma velocidade maior, a esposa vai atrás, na sua velocidade máxima. Tempo depois, sentam no mesmo banco, fecham os olhos, prestam atenção o que o corpo está dizendo. A sensação de felicidade é muito maior. Ali, significando, bioquimicamente, isso aqui não é sensação psicológica, é bioquímica, que o cérebro produziu maiores quantidades de neurotransmissores. São 6, só para saber o nome: a endorfina, a dopamina, a serotonina, a adrenalina, a anandamida, ananda de felicidade, lindo esse nome, e a ocitocina. E daí eles descobrem, à medida que vão aumentando a intensidade dos exercícios, que quanto mais intenso for o exercício,
maior a liberação desses hormônios, não são hormônios, mas dessas substâncias que então são chamadas de hormônios da felicidade, de forma indevida, mas poderia até ser, quanto maior a intensidade, maior a liberação desses hormônios da felicidade. Por que isso acontece? Só tem uma maneira, só tem uma explicação. O nosso corpo está preparado bioquimicamente para avançar e evoluir. O nosso corpo, mente e espírito. Então, quando o nosso espírito, seja lá como você chama, nós chamamos aqui de Shakti, descobre que você está fazendo ações para melhorar a saúde, a Shakti estimula o cérebro, que é físico, a produzir substâncias bioquímicas, hormônios da felicidade, para mostrar para o indivíduo que aquela ação que ele fez é ação do caminho da felicidade. E se nós somos programados para essa produção de hormônios, fica bem claro que a evolução da saúde, que leva à evolução do indivíduo, do ser como um todo, que a evolução da saúde é decorrente unicamente de méritos próprios. Então, eu falei um pouquinho antes, dizendo que talvez algumas pessoas avancem no caminho espiritual e por atingirem a iluminação, esse desenvolvimento espiritual cure o corpo físico. Tem histórias disso que acontecem entre os yogis, alguns yogis, mas é o ponto fora da curva. Mas, de qualquer maneira, não contradiz o princípio básico, que foi o esforço, no caso das 10 Mahavidyas, que levou ao desenvolvimento evolutivo. E no sistema Shaktipati, não é o esforço, já que é um sistema sem esforço, mas é a disposição em se colocar em situações e condições para a Shakti atuar no corpo. Mas isso vai acontecer de forma... Pode até acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui, mas vai ser muito difícil que isso aconteça sem nós trabalharmos a nossa evolução no dia a dia, a nossa saúde física do dia a dia. Entregar a Shakti toda a responsabilidade de melhorar o nosso corpo, mente nosso corpo e mente é ilusão achar de que o processo não tenha um merecimento. Então, dentro do caminho do prazer, que é o caminho do ser humano comum, que é aquele que luta pela sua iluminação e que tem a expectativa de encontrar essa iluminação ainda nessa encarnação, assim nós dependemos no prazer, sabendo que se nós falharmos nesse caminho, teremos outra chance, mas não se agarrando na chance da reencarnação para daí, então, se dedicar ao processo. Então, dentro desse caminho que nós evidenciamos claramente que nossa única função é nos tornarmos cada vez melhores e cada passo que nós damos para tornarmos melhores é liberado os neurotransmissores, os hormônios da felicidade. A pergunta que eu fiz um tempo atrás, sim, mas e por que nós somos infelizes em muitos momentos da vida? E daí a resposta é porque nós não temos os hormônios da felicidade circulando. Vamos pegar um exemplo bem cotidiano. Eu estou em frente a um belo doce, uma bela ambrosia. E eu, com conhecimentos básicos de ciência, de biologia que eu tenho, eu sei que se eu comer aquela ambrosia, vai aumentar muito a insulina
e naquele momento que aumentou a insulina, vai aumentar a inflamação do corpo e vai fazer com que o meu corpo dê um passo para trás na saúde por causa daquele aumento da inflamação. E eu fico ali tentado a comer ou não comer. E eu, de forma consciente, eu pergunto, se eu comer, o que vai acontecer? Aí dá aquelas informações. E daí eu resolvo não comer e sair da sala. Ao sair da sala, onde esgotou o risco de tentação, os mesmos hormônios de felicidade são liberados. Ou seja, não cometer atos agressivos ao corpo gera também felicidade. E, numa outra situação, eu sou tentado e sou vencido pela tentação e como a ambrosia. E daí eu como a ambrosia, e como foi uma luta muito interna, muito grande, como ou não como, eu vou comer com todo o prazer ela. Vou degustar aquela ambrosia, eu vou aproveitar gustativamente aquela ambrosia. O que acontece imediatamente após eu comer a ambrosia? Sensação de infelicidade. Que naquelas pessoas que já têm um corpo mais saudável, que já tem menos inflamação do corpo, já notam imediatamente uma sensação de enjoo, de mal-estar, de desconforto, de perda de energia, de cansaço mental, porque o doce gerou toda essa cascata de consequência. Mas a sensação interna, fecha os olhos, como é que estou me sentindo psicologicamente infeliz? Por que sente infeliz? Não existe hormônios da infelicidade. Só existe hormônios da felicidade e é a ausência desses hormônios. Então, o que faz a ciência? Quando o indivíduo está infeliz, vão lá, mede os hormônios bioquímicos e descobrem que os 6 hormônios estão baixos, ou eles nem estão presentes, alguns nem estão presentes. De mesma forma, mostrando para nós que o caminho é merecimento da ação e da inação, não é omissão. É não fazer a ação negativa. A omissão é deixar de fazer a coisa certa. Assim funciona o caminho da saúde. E dentro desse caminho da saúde, o foco não é mais a doença. Porque, infelizmente, o foco da doença gera e atrai energias quânticas negativas para a doença. Deixa eu contar para vocês a história que eu conto sempre e que é uma história marcante, emblemática disso que eu estou falando. O maior especialista do mundo em pressão alta chama-se Paul Kieran Welton, médico americano, que veio a Porto Alegre fim de 2019, ou em metade de 2019, para ganhar o título de doutor honoris causa da URGS, porque ele era a maior autoridade de hipertensão do mundo. E ele foi entrevistado por um jornal local chamado Zero Hora, e dá 2 páginas de entrevistas, de perguntas e respostas, e no final ele disse assim: eu tenho pressão alta, minha mulher tem pressão alta, meus 2 filhos têm pressão alta. Ou seja, as pessoas que ele mais ama no mundo, ele não consegue curar com toda a sua enorme consciência da doença. Porque os médicos que focam na doença dominam a energia da doença, conseguem ajudar as pessoas a não deixar a doença piorar mais rápido. A pressão alta tratada não estaciona. A pressão alta tratada evolui mais devagar. E isso evidencia porque quando chega em determinado momento, aquele remédio já não faz mais efeito, tem que tomar 2, depois tem que tomar 3, depois tem que trocar por um mais forte. Mesmo tratando, a doença continua piorando. Por quê? Porque estão tratando a consequência. Da mesma forma,
entre aspas, burra, que o médico não trata a febre numa pneumonia, porque se trata a febre, só trata o sintoma. O médico, de uma forma burra, entre aspas, sem querer agredir os colegas médicos que podem estar aqui, ficam tratando um sintoma da perda de saúde chamada pressão alta com medicamentos para a consequência, sem tratar a causa que é a perda de saúde. 6 meses depois que eu li essa reportagem, eu recebi em Porto Alegre mais de 150 pessoas que vieram fazer uma imersão comigo em saúde no final de semana. Lá pelas tantas, eu faço a pergunta: quantos de vocês tinham pressão alta antes de entrar no processo? 23 levantaram a mão. E eu perguntei: quantos de vocês ainda têm pressão alta? Só um levantou a mão. E eu fiquei olhando um pouco, talvez um pouco tempo demais para essa pessoa. Era um senhorzinho, estava sentado bem à minha direita, tem até agora a imagem dele na minha retina. E ele se levantou e rápido: doutor, eu tomava 4 remédios para pressão, só estou tomando um, e o médico disse que se dentro de 60 dias eu continuar evoluindo, talvez eu possa parar de tomar remédio. Então, eu estou trazendo aqui 2 situações. O médico que mais entende de doença do mundo e de tratamento da doença do mundo não consegue curar nem as pessoas que ele ama. E um outro caminho, que é o caminho de desenvolver a saúde, que eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi dizer assim, abrir uma porta, esse caminho leva à saúde. Se você aplicar esses e esses recursos, que nós até podemos conversar aqui, você vai recuperar a saúde perdida. E à medida que você recupera a saúde perdida, a tua natureza te cura. Não é Deus que cura, não é o remédio que cura, não foi o uranal que curou, foi a própria natureza do indivíduo. Hipócrates, 2.500 anos atrás, já dizia: todos temos dentro de nós as forças para se curar. E elas só não atuam porque nós destruímos a capacidade dela. No momento que começa a investir na saúde, as forças começam a se recuperar. E Jesus Cristo foi bem claro também, quando ele fazia as curas que são para nós inexplicáveis, de um momento para outro, que são chamadas por alguns de curas quânticas. Jesus Cristo estimulava um salto quântico e o cego voltava a enxergar. Quando ele fazia isso, ele não dizia: o Pai te curou, não dizia: eu te curei. Ele dizia claramente: a tua fé te curou. A fé está dentro do indivíduo, faz parte da natureza do indivíduo. Hoje a ciência chama a fé de crença. Se nós colocarmos a tua crença te curou, estaríamos ainda dentro do ensinamento de Cristo. Então, 100% das pessoas que mudaram o foco continuaram tomando o seu remédio, porque eles não... A saúde, o processo não é contra o tratamento. O processo diz: enquanto você precisa de remédio para não piorar, você deve lutar para aumentar as forças naturais do teu corpo, as condições naturais de cura. E ao fazer isso, todas as pessoas que têm hipertensão começam a ficar tontas, e daí vão verificar a pressão e está com hipotensão, significando que o antihipertensivo já está sendo exagerado e está baixando a pressão mais que devia. Aí começa a tirar um antihipertensivo, daqui a pouco tira todos e a pressão continua 12/8, significando a cura. Entre aspas, dentro do congresso, um dos colegas usou um termo que eu comecei a adotar. Essas 23 pessoas não tinham cura da hipertensão, elas tinham uma remissão completa, enquanto estivesse aplicando os recursos de desenvolvimento da saúde. Quando elas pararem de aplicar, vão começar a ter novamente perda de saúde e a pressão alta volta a se manifestar. Esse exemplo da hipertensão se multiplica em todas as demais doenças. Tem as doenças degenerativas, que são a pressão alta, diabetes,
a arteriosclerose, as lombalgias, as artrites, são as degenerações do corpo que causam essas doenças. Todas essas têm cura. Se o indivíduo está naquele nível 1, com pouco sinal e sintoma, cura mais rápido. Você está no nível lá embaixo já, tomando 1.054 remédios durante um mês, é claro que vai demorar um pouco mais. Mas no caso do nosso amigo Christopher Walker, 7 meses ele levou para essa cura. Então, mostrando que depende dos esforços individuais para curar todas as doenças degenerativas. E a gente observa também que todas as doenças autoimunes, que é um outro tipo de doença, tipo diabetes 1, asma, rinite, esclerose múltipla, todas as doenças autoimunes, todas melhoram, e melhoram de forma significativa. Se melhoram, significa que está em direção a um objetivo, que seria a cura. Talvez precisam mais tempo, talvez precisa mais ações. Quando nós trabalhamos no prazer, quando as pessoas entram no prazer, elas trabalham na saúde física. Tem algumas pessoas que recuperam a saúde física, os indicadores estão lá em cima, e continuam com problemas, porque eles precisam trabalhar também a saúde emocional, a saúde mental. E algumas pessoas melhoram tudo isso e trabalham tudo isso e ainda tem problemas. E daí entra num nível que grande parte das pessoas que estão me ouvindo aqui tem, que é a necessidade evolutiva de compartilhar o seu processo evolutivo. Nós do Procer, que trabalhamos na saúde física, ficamos tão empolgados com a nossa melhoria do físico que nós queremos compartilhar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, e nos tornamos muitas vezes inadequados e chatos, querendo levar conhecimento para pessoas que não estão ainda abertas para receber esse conhecimento e nos chamam de chatos. É a velha história, jogar pérola aos porcos. Não é politicamente correto falar nisso, mas é mais ou menos isso. A gente quer levar. Essa necessidade de querer levar faz parte do processo evolutivo. Nós só precisamos encontrar como que nós vamos trabalhar essa nova energia que nós temos para tornar esse mundo melhor. Eu entrevistei, pena que ela não deixou ficar... Dharma, vai concluindo para a gente resgatar o Swamiji. O Dharma é que nem que eu. Eu vou falar de Shaktipata, eu fico a noite, o dia inteiro rolando. Só concluir, tá? Porque nós temos um tour virtual no fim, e aí as pessoas estão comprometidas em fazer esse tour virtual lá no Ashram, para a gente não se distanciar muito do tempo. Tá? Eu fico agradecido pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. São sementes que eu estou jogando. Tem mais uns minutos, tá? Não precisa já cortar agora. Essas sementes garantem que vocês... Essa semente de vencer a saúde física, ter mais músculo, ter mais capacidade cardiovascular, ter mais mitocôndrias para produzir mais energia, para gerar um nível de energia que você trabalha intensamente o dia todo e chega no final do dia sobrando energia para você poder ainda ter um sono profundo, reparador, e fazer a reparação dos danos necessariamente causados durante o dia. Essa energia sobrando faz com que a tua produtividade diária fique maior e que você consiga fazer mais coisas durante o dia em prol da tua evolução e em prol da melhoria do mundo que você está inserido, das ações que você está inserido. E você vai ganhar como benefício, além da felicidade, além do ganho imediato, assim, quando eu faço o exercício, o meu resultado vai aparecer no dia seguinte, depois do sono de reparação. Mas a felicidade se dá imediatamente após o exercício. Então, a felicidade diz assim, esse é o teu benefício.
E o benefício físico é aumentar o meu músculo. E aumentar o meu músculo vai aumentar a estrutura do meu corpo. E isso vai fazer com que amanhã eu possa ter mais energia e mais força. E que eu possa manter essa energia e essa força por mais tempo. Que eu possa viver 100 anos, 105, 110, não sei quantos estão me reservados, mas que eu possa manter essa saúde e essa energia por todo esse tempo, de tal forma que eu tenha mais tempo para trabalhar mais o meu processo evolutivo e chegar aos 100 anos muito mais evoluído do que eu chegaria aos 80 com a mesma saúde, mas muito mais evoluído aos 100 do que morrer aos 80 doente. É plenamente possível chegar a idades muito avançadas e morrer sem ficar doente, morrer sem perder energia, morrer trabalhando no dia anterior. Plenamente possível. Não sei se isso vai acontecer comigo e não me interessa saber. Eu não tenho essa expectativa de olhar. O que eu sei, assim, é possível eu chegar nisso, mas isso não impede que eu não faça todos os dias ações para melhorar a mim e o mundo a cada dia e fazer isso até idades muito avançadas. A minha chance de fazer aquilo que Swamiji disse, não desperdiçar a vida e encontrar a iluminação nesta vida, não perder a oportunidade de conquistar a iluminação nessa vida, fica muito mais plausível se eu tiver energia e saúde exuberantes para poder fazer as ações para conquistar a iluminação. Dharma, vocês já viram o Dharma, a nossa garota propaganda de saúde da Siddha Mahayoga. Vocês viram a energia que ele tem, né? Ele vai fazer 71, não é? 71. Fisicamente, o corpo dele vai fazer 71 anos logo em breve. Vocês viram a energia, né? Que ele tem. É assim, a paixão. É uma energia de paixão, não é? É uma energia de paixão, né? Então, o sistema prânico dele, o corpo prânico dele é bem potente. Vocês viram o nível de energia com que ele vive, como ele vive a vida dele, não é? Eu fico muito grata, Dharma. E algumas pessoas ficaram bastante interessadas para trabalharem com seus próprios clientes, e aí nós colocamos aí embaixo um contato que você pode checar a partir de agora e, de repente, escrever o melhor contato, não é? Elas estão interessadas em contactar e trabalhar com o Procé, enfim, não sei aí. Mas ficaram interessadas e grátis. Eu vou colocar o meu e-mail pessoal, que é o que eu abro todos os dias, uronal@hotmail.com. Perfeito. Saiu uronal maiúsculo e uronal minúsculo. Então, eu estou aberto a conversar com vocês, a ajudar vocês. A Satya Amarra, tem vários participantes aqui, eu estou vendo várias participantes do Procé que estão aqui e que estão estudando esse caminho da saúde, que nós chamamos o caminho da super saúde, e aqui me permita, Satya Amarra, mais 30 segundos, claro. Que, além da saúde, nós trabalhamos com um conceito novo, não é um conceito novo, mas é uma palavra nova que não foi usada, um neologismo chamada super saúde. As pessoas que têm saúde, elas querem mais e constroem mais ações para terem mais saúde, estão avançando em níveis de terem saúde 101, 102, 105, 110, 120% de saúde. Esse caminho é o caminho que é o caminho do ser humano. Deus não criou o ser humano só para ter saúde. Deus criou o ser humano para ter uma super saúde, para ser um super ser humano, para ser um supra-humano, para ser um sobrenatural.
foi quando Jesus Cristo disse: deveis ser perfeitos, não basta ter uma saúdezinha, tu tem que ser perfeito. Então, esse caminho da super saúde, que é o caminho que eu estou estudando muito agora, nós chamamos dentro do Procer um grupo de elite, a Satya Marra e vários outros participantes do Procer estão estudando a maneira para eles se tornarem cada vez mais profissionais da super saúde, ou ajudar pessoas a seguirem o caminho da super saúde. Então, vocês estão tendo acesso a várias pessoas que estão caminhando para se tornar mentores de super saúde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem um e-mail, que eu sempre respondo os e-mails. Se vocês preferirem, me mandem o número do WhatsApp, eu posso falar com você pelo WhatsApp, se acharem mais conveniente. Hoje o WhatsApp é mais dinâmico, mas, de qualquer maneira, eu quero ser um auxiliar de vocês nesse caminho, se vocês precisarem desse auxílio.